Comunicação de marketing, propaganda institucional e corporativa. Parte 2, propaganda institucional e corporativa. Olá, propaganda corporativa e propaganda institucional. Você já sabe o que é propaganda comercial. Você também já sabe o que é comunicação de marketing. A comunicação de marketing não se limita à propaganda. Há uma série de outras estratégias, cada uma das quais fazendo uso de determinadas plataformas. Agora nós vamos conhecer a abrangência, o papel de cada uma dessas modalidades, corporativa e institucional, e também conhecer a diferença a partir da sua utilidade, da sua função. Bom, a propaganda institucional muito frequentemente é chamada de relações públicas. Nos Estados Unidos, frequentemente há referência nesses termos. Isso para propaganda institucional. De imediato vamos dizer o seguinte: a propaganda institucional, ela não tem uma abordagem comercial. É uma propaganda que fala de valores, de determinadas causas, como a instituição valoriza determinadas percepções que ela, a instituição, realiza em relação à comunidade, à sociedade, aos indivíduos, seu papel no planeta, seu papel nas várias comunidades e assim por diante. Então, a propaganda institucional, ainda que isso participe lá das vendas de algum modo, fortalecendo os laços entre o público-alvo e essa marca, ela não tem como função precípua a venda, justamente porque a ênfase está mais nos valores, mais nas causas, do que numa preocupação de vender. A propaganda corporativa, no entanto, em alguns momentos até se assemelha à comunicação comercial propriamente, a propaganda comercial. No entanto, mesmo nesses casos, há diferenças bastante marcantes entre uma e outra. Vamos conhecer. A propaganda institucional tem por propósito preencher as necessidades legítimas da empresa, aquelas diferentes de vender um produto ou serviço. Já vimos isso. Agora, a corporativa propriamente desenvolve, segundo a percepção de determinados teóricos, uma ou mais dessas funções. Olha, divulga e informa ao público as políticas ou objetivos, funções e normas da empresa. Falar, por exemplo, da missão, nós podemos falar dessa missão em termos institucionais, lembrando no aniversário da empresa que a missão e o cumprimento dessa missão continua sendo bastante importante, esse tipo de compromisso, é possível fazer isso, mas pelo ponto de vista da propaganda corporativa, se ela dá ênfase à missão, ela pode pensar de forma talvez mais elaborada, de forma mais orgânica, como efetivamente essa missão ela é desenvolvida ao longo do tempo. Então nós estamos falando muito de reputação, de permanência daquela missão. E o vínculo entre a própria instituição, que é, afinal de contas, o seu compromisso, com a missão dessa empresa. Da mesma forma, com sua visão, onde ela pretende chegar, e como você já viu, quando a discussão era justamente essa, pensar na missão, pensar nos valores, pensar na visão de uma empresa, isso significa dizer que essa empresa tem um compromisso em sobreviver como um ente social numa determinada sociedade, não é? Num determinado país, por exemplo. E a propaganda corporativa, muitas vezes ou frequentemente, volta sua atenção para essa questão. A corporativa, ela constrói uma opinião favorável sobre a empresa, destacando sua administração, know-how, corpo técnico, a tecnologia, a compra, por exemplo, a adoção de tecnologia de ponta, a melhoria de produtos e sua contribuição e tal. Aí você vai perguntar, mas isso também não é próprio da propaganda comercial? Olha, sim e não. Esse assunto pode aparecer lateralmente no anúncio cuja missão, cuja função seja a venda propriamente de um produto, de uma marca. A propaganda corporativa, quando faz isso, o faz para dizer que ela pertence, ela tem um pacto mesmo, um compromisso com um determinado país, por exemplo, e esse compromisso ele é ativado a cada momento, inclusive pelo investimento em tecnologia. Ora, se há investimento em tecnologia,
muito provavelmente, ou com toda certeza, pelo menos é o que se espera, que haja também um ganho de qualidade para os produtos. Isso fica inerente, mas talvez subtendido, isso não é afirmado categoricamente como talvez na propaganda comercial. No Brasil, a verdade, por outro lado, é bom que se pontue isso, propaganda comercial e propaganda corporativa muitas vezes são usadas aqui como sinônimos. E da mesma forma, tanto a corporativa quanto a institucional, esses tipos de propaganda são criados, né, ou não só criados, mas veiculados pelas agências de propaganda, as agências de comunicação, com atenção, obviamente, com a aprovação do marketing, que poderá eventualmente sugerir, digamos, uma abordagem específica para determinada mensagem. Então, esse know-how, nós vamos pensar aqui, quando a propaganda comercial fala de know-how, significa somos mais eficientes, vendemos mais, somos mais rápidos, entregamos antes. Os nossos carros são melhores porque o know-how, a tecnologia é mais avançada. Não assim na corporativa. O know-how, o corpo técnico aparecem aqui como, digamos, um cenário, itens de um ambiente institucional rigoroso que pensa em melhoria, e uma das formas de demonstrar essa melhoria, inclusive dos produtos, é investir sempre. Ora, essa propaganda corporativa desenvolve uma imagem de confiabilidade para os investidores em ações da empresa ou para o fortalecimento da estrutura financeira. É papel da propaganda corporativa e não da institucional entrar em contato com os investidores. É um tipo de propaganda, um tipo de mensagem muito frequentemente voltada para investidores. Então, portanto, os canais para investidores não são os canais mais abrangentes, são canais específicos para impactar investidor, para se captar eventualmente acionistas. Então, esse aí tem a ver com tudo isso tem a ver com o compromisso, a função mesma da propaganda corporativa. Esse teórico famoso, o Argenti, ítalo-americano, ele pensa nas seguintes funções da chamada propaganda corporativa: atrair investimentos. Como é que eu vou atrair investimentos e influenciar operações? Demonstrando que minha instituição é sólida. Se é sólida, eu preciso saber mostrar balanços, até aí, principalmente da sociedade anônima, das grandes empresas. Esse balanço é publicado sempre em jornal, então não se vai levar lá o balanço publicado em jornal. Na verdade, existem relatórios, papéis, por assim dizer, que são o terreno próprio, a forma própria, a plataforma mesmo, né, para se apresentar de forma entusiasmada e até de forma estética, devido ao acabamento desses papéis, apresentar essas informações para investidores e acionistas. É competência do comunicador envolvido com comunicação corporativa, e vamos pensar outra vez no trabalho mesmo de relações públicas. Há uma discussão que interessa a nós sempre: relações públicas e comunicação empresarial. A área mais abrangente é de comunicação empresarial, a ponto de absorver as relações públicas. No entanto, muitos teóricos afirmam que, idealmente, o papel do comunicador, esse aí que vai exercer esse papel da comunicação empresarial, esse papel é de relações públicas, ou seja, de um profissional formado em relações públicas. Esse trabalho da busca significa marcar almoços, jantares com investidores, participar de determinados eventos, sempre munidos, esses atores, esses agentes, de determinados papéis, de determinados documentos gestados com essa funcionalidade. Reforçar a identidade ou melhorar a reputação, já sabemos disso. Como é que reforçamos a identidade? Demonstrando compromisso. Eu sei cada vez mais quem eu sou, tanto quanto eu possa ser capaz de refletir sobre o que sou. Isso vale para pessoas, vale para as instituições. A identidade é aquilo que é decisivo, que é essencial, né? Dizem muitos teóricos, aquilo que é essencial.
E a identidade é um modo também de se pensar na continuidade desses tais traços identitários organizados na forma de um padrão e, por ser padrão, naturalmente possível e dever mesmo mantê-los ao longo do tempo. Isso é identidade. Identidade evoca sempre a ideia de coerência, portanto, a determinados procedimentos, valores, visões e assim por diante. Aumentar as vendas não pela via da venda, da via comercial, naquele sentido, pelo apelo comercial, mas aumentam-se as vendas a partir mesmo do reconhecimento, por exemplo, do papel do investimento em tecnologia, da confiança que se possa ter em relação a uma determinada marca. Uma fábrica de cabos elétricos, num comercial dessa natureza corporativa, poderá dizer que os tais cabos estão presentes em centenas ou milhares de cidades brasileiras, iluminando as cidades. O tratamento aí poderia ser até metafórico, né? Iluminando as vidas, alguma coisa desse tipo, pela presença, pela ação, pela qualidade, pela continuidade dos bons trabalhos da tal empresa. Isso é uma proposta corporativa. Agora, isso resulta em mais venda de cabos elétricos para pessoas físicas? Não necessariamente. Para pessoas jurídicas? Não necessariamente. Para governos? Não necessariamente. Mas plasma, cola, significa estamos presentes, nós estamos aqui, não queremos ser esquecidos. E o autor, que é o Argenti, relaciona a propaganda corporativa ao trabalho do presidente da empresa, e que ela cresceu muito entre 1980 e 1990. É um trabalho desenvolvido pelo presidente em parceria com o vice-presidente, que lá nos Estados Unidos existem em várias empresas o chamado vice-presidente de comunicação empresarial. Eis aí a parceria, né? Do ponto de vista, portanto, dos cargos ali colocados numa relação horizontal, uma das vice-presidências é justamente essa de comunicação empresarial. A adequação a normas internacionais, como a ISO, por exemplo, é outro tema da propaganda corporativa, a criação do SAC, do Ombudsman e de situações parecidas. Nós já sabemos o trabalho de todos esses agentes, de todas essas instâncias. Por que o Ombudsman? Por que esse ouvidor? Não é mesmo? Por que o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente? Porque tudo que se relaciona a SAC, as tecnologias, afluentes, etc., etc., justamente para melhorar performance. Então se diz o seguinte: com isso não significa dizer para esse público via comunicação ou propaganda corporativa que está tudo aí porque assim eu ganho mais. Não, obviamente eu melhoro meus serviços e tenho o reconhecimento, devo ter o reconhecimento do público, que a todo momento eu estou tentando melhorar minha performance. Outra vez vou insistir, sem, no entanto, exagerar na questão ou não tocar mesmo na questão comercial. Olha, enquanto que a comunicação de marketing divulga bens tangíveis, como é o exemplo de qualquer um, como um refrigerador, a institucional, o esforço dela, a ênfase recai na divulgação de valores, crenças, sentimentos compartilhados pela comunidade. Isso aqui vou me referir agora é da institucional, não confunda institucional com a corporativa. Enquanto que a corporativa tem um caráter ainda pragmático, nesse sentido, aumenta lá as vendas, mas de forma indireta, vai em busca de investidores, com papelaria, com arranjos, com estratégias próprias para captar, demonstra como a empresa é de fato sólida. A institucional não vai tratar dessa questão, não com esse foco. Ela vai demonstrar que de fato ela é sensível a determinadas causas, a determinados problemas. Se fala, por exemplo, muito frequentemente em assédio hoje, o assédio sexual. Aí não estou me referindo aos temas, mas estou pensando mesmo na ação da empresa como tal, como produtora, como enfim, como um ente social e também como uma empresa que desenvolve determinado serviço ou produz, coloca determinados produtos. Se de algum modo, ainda que remotamente, o tema do assédio sexual diga respeito às áreas de interesse, ao campo do semântico, portanto, ao campo de sentido de ação dessa empresa, aí sim, sobretudo nessa situação, tocar na questão do tal assédio torna-se importante. Por exemplo, uma empresa
Se é uma empresa de segurança, eu vou estar pensando na segurança de bancos, de domicílios e tal, mas eventualmente, e sabendo-se que esse tema do assédio sexual está presente, está mesmo estabelecido e entranhado na sociedade, e dependendo da oportunidade para se falar dele, é possível, quem sabe, fazer um enlace entre a questão da segurança e a questão do assédio, de forma sutil, absolutamente sutil. Não se vai mostrar o aparato tecnológico dessa empresa, não se vai falar de corpo técnico, não é essa a intenção, mas se vai falar do tema de forma mais ou menos abrangente, não perdendo de vista, no entanto, o tangenciamento entre esse tema e essa especialidade, digamos, da tal empresa. Essa é a propaganda institucional. Ao longo desta aula ainda veremos alguns exemplos. Olha, outro ponto recorrente da propaganda institucional é a síntese da trajetória da empresa como um movimento permeado de conquistas, muitas delas compartilhadas com o próprio país, etc, etc. Por exemplo, propaganda institucional do jornal Folha de São Paulo. Durante muito tempo, o jornal voltava ao tema das diretas já. Aquele momento lá dos anos 80, momento ainda de abertura ou pós-abertura, em que se colocou nas ruas uma campanha com a participação efetiva do jornal Folha de São Paulo. O resultado da tal campanha pelas diretas, todo mundo sabe, não foi o melhor. Não tivemos diretas naquele momento, mas de qualquer forma, e até independentemente desse resultado, ficou a imagem de um agente social envolvido por uma questão da maior importância naquele momento. A propaganda institucional é uma propaganda de causa, no caso aí as diretas. E o empenho do jornal em promover debates, dar espaço efetivamente nas suas páginas à campanha das diretas já, foi um modo de institucionalmente o jornal levar à frente aquilo, um processo pelo qual trabalhava, pelo qual lutou e naturalmente, como todos nós, desejamos naquela altura um processo, a conquista de um processo tão importante como aquele se mostrava. Então, a propaganda institucional, outra vez, frequentemente é uma propaganda de causa, de valor, de imagem nesse sentido, de compromisso. Esse Gracioso, esse teórico aqui, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, professor Gracioso, ele chama atenção para os temas institucionais recorrentes, na propaganda a partir de 1990. Nós temos valorização do consumidor, respeito aos compromissos assumidos com o mercado, abertura ao diálogo. Por exemplo, valorização. Hoje, falar em código do consumidor, isso é uma rotina, já não foi. No momento que se aprovou o código e todos os desdobramentos em termos de atitude, de exigências em relação à empresa, ocasionados por tal medida, tudo isso era importante, como ainda hoje é importante sublinhar. Então, passa a ser tema da comunicação institucional, da propaganda institucional, que poderá, como você já sabe, tomar a forma mesmo de uma campanha, à medida que não se limite à veiculação pontual de um anúncio, ou se pensar na publicação do tal anúncio em muitos veículos, aí se faz uma campanha pela repetição ou pela permanência, ou, por outro lado, se lança mão de outras plataformas que não apenas um anúncio em jornal e tampouco em apenas um veículo. Aí nós pensamos mesmo numa campanha institucional. A ecologia, nem preciso dizer, isso é óbvio, sobretudo do ano 2000 para cá, muito frequentemente nos últimos 5 anos. A questão da cidadania, a integração na comunidade, que significa dizer como que uma fábrica, por exemplo, se relaciona com a comunidade da vizinhança. Como que uma fábrica abraçou o projeto de limpeza, de despoluição do rio que passa ali pelas cercanias dessa fábrica. Como que, por outro lado, essa marca participa ativamente da educação de alunos da escola básica
do município, não de toda a rede, mas do município. Isso também pode ser fermento, matéria-prima da comunicação institucional. A ética nos negócios, nem precisa dizer que isso aqui ganhou toda a visibilidade, mas todo cuidado em relação a esse item, ele é transcendente até, e vai além da questão da legalidade ou da ilegalidade. Aliás, é preciso ler todo esse trecho. A reflexão sobre o significado e o papel da ética transcende os conceitos de legalidade ou ilegalidade. Quem pensa em ética, pensa em moral. Quem pensa em ética, pensa em conduta, em valores, em hábitos, em manutenção desses hábitos, em sensibilidade para se pensar como agir de forma ética em determinadas situações e perante os vários públicos. Agora, que também isso, a questão da ética, a questão da moral, a questão mesmo da legalidade, pode sofrer um tratamento banalizante, ou seja, tudo isso ir lá para uma espécie de vocabulário, não só vocabulário, mas uma espécie de ideário, uma caixa de ideias, compreendeu? Clichê colocadas ali na estante, isso também pode acontecer. Então, falar de ética, principalmente num país como este, como o nosso, em determinadas circunstâncias, é preciso ter todo o cuidado. Primeiro, que a ética não pode ser tratada como se fosse quase que um favor, quase que uma concessão da empresa em benefício do público. Ora, a ética, na maior parte dos países, para não dizer em todos, é uma obrigação, que obviamente, como está posto aqui, transcende a questão da legalidade ou da falta da legalidade, no caso de um ato não ético. Transcende. Então, portanto, agir de forma ética seria e é uma obrigação, não apenas das instituições como entes sociais, mas de todos os indivíduos. No entanto, por incrível que pareça, às vezes o tratamento que se dá a essa questão é o mais banal possível, o mais tolo e superficial possível. E a empresa como parceira, não é? Respeito ao estímulo à participação dos funcionários, revendedores e fornecedores. Olha, outro cuidado, você que pensa em trabalhar em comunicação, essa aqui também é outro tema que é uma faca de dois gumes. Envolver funcionários, por exemplo, em ação de responsabilidade social. Ou seja, eu não envolvo o funcionário, eu não tenho uma cultura que se mostre sensível para essa questão. Eu, como empresa, abracei uma ação de responsabilidade social pensando apenas nos dividendos de tal ação e, de repente, ainda envolvo, ou quero envolver, por ter poder para isso, funcionários, fornecedores. Ora, é aquele tipo de ação que é um convite ao funcionário a participar de uma ação de responsabilidade social, trajando uma camiseta da empresa e ir às ruas, por exemplo. É um convite que, na verdade, na base, era uma convocação. Isso pode ser muito mal interpretado. Não vamos nos esquecer que funcionário é público também, claro, e um público muito especial. Como que uma empresa quer conhecer um público fora das cercanias dela, empresa, aquilo que está posto no ambiente externo, se ele não conhece o ambiente interno, não conhece o clima organizacional da própria instituição? Então, portanto, essa questão da parceria, tá? Essa parceria tem que ser respeitada, ela tem limites e ela tem que ter um código de conduta, sobretudo para a própria instituição, até onde efetivamente esse envolvimento é sincero e esse envolvimento se dá de forma, vamos dizer, satisfatória e respeitosa. Nós temos aqui um exemplo de propaganda institucional, não é corporativa, não é comercial. Veja aqui o Land Rover, no alto aqui, famoso fabricante de automóveis, uma marca inglesa. Aqui nós temos essa cena formada por essas aves de rapina, são abutres. Basta você evocar a imagem do abutre, se pensa imediatamente no alimento desse abutre, na morte, no alimento putrefacto, por assim dizer. Esses abutres são vistos de forma ameaçadora, talvez sobretudo esses que estão em lugar, em oposição, em tensão. Eles
são focalizados naquilo que em cinema, em fotografia é chamado de contre-plongée, né, de baixo para cima, de modo que essa posição ameaçadora ela fica ainda mais presente, nítida. E no meio, apenas isso que não é apenas um lembrete, é uma ordem. Não escreva e dirija, porque as consequências podem ser essas, as piores possíveis, você acabar se transformando em alimento dessas aves. Né? É mesmo uma estratégia, vamos ver aqui essa marca inglesa, é o famoso, não deixa de ser um pouco assim, o famoso humor negro britânico, né? A propaganda inglesa, como outras na Europa, mas frequentemente a inglesa, evoca com muita tranquilidade mesmo a ideia, o tema da morte. E aqui, mais uma vez, demonstrando os perigos dessa conduta inapropriada da direção. Aqui nós temos lá do Companhia de Água e Esgoto de Brasília, veiculada logo depois do final do racionamento, como está posto aqui, acabou o racionamento. No entanto, isso não o habilita, né, não justifica qualquer tipo de desperdício. E aí está propriamente no centro, exatamente no centro, como uma espécie de mediatriz, né, dividindo os dois espaços gráficos, a figura deste homem que, enfim, desperdiça água, que é um ato absolutamente inapropriado. Não dá para ler aqui o anúncio propriamente, mas o anúncio faz uso da rede semântica. A rede semântica são palavras pertencentes por sinonímia, elas tangenciam o mesmo campo de significados. No caso aqui, a palavra água, ela é rematizada ao longo desse texto, como também a palavra razão, aumentando, portanto, a sugestão, persuasão mesmo, grau de persuasão do ponto de vista estético, ou lançando mão dessa estratégia estética que é a rede semântica. E, finalmente, jogue contra a desigualdade. A veiculação desse anúncio leva em conta o que os publicitários chamam de oportunidade. Ora, jogos, vamos aparecer durante os jogos. Temos aqui essa marca pênalti, que joga contra a desigualdade no apelo naquilo que lhe é próprio, naquele momento que é a Copa do Mundo. Né? Jogue contra, aqui temos duas palavras que têm a ver com os produtos da pênalti. Jogar contra a desigualdade da mesma forma como se joga contra o time adversário. Mais uma vez aqui, mude o jogo, preciso mudar o jogo. O Brasil está em busca ou tentando mudar o jogo, estou falando do Brasil especificamente, em relação ao tema da desigualdade, tem sido muito difícil. Nós vamos, parece que aos trancos e barrancos, mas há uma tentativa em várias frentes, com maior ou menor êxito, com maior ou menor abrangência, com maior ou menor sinceridade. As empresas investem muito na propaganda institucional e não necessariamente abraçam alguma coisa além do que um discurso. Aquilo foi algo que não corresponde efetivamente aos valores da empresa, mas outras tantas vezes sim. Propaganda institucional, como está aqui, não está pensando em vender bola, sobretudo aquela bola lá, que nem sei se, vamos voltar aqui, nem sei se é fabricada por esse produtor, esse fabricante, mas de qualquer modo, leva-se em conta a oportunidade da Copa e um apelo bastante sugestivo, embora não seja tão criativa essa ideia de jogo, tal, é bastante utilizado pela propaganda, mas enfim, eis aqui um anúncio de uma certa eficácia. Meus amigos, quero agradecer sua atenção, seu interesse por este assunto. Desejo a você bons estudos e vamos em frente. Muito obrigado.